Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Rapaz, eu tava com saudade, eu não sei se você tava, mas eu tava com muita saudade de gravar o podcast. GigaCast voltou com força total, novas instalações, estamos no Estúdio 5 da Procreators aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. E esse podcast agora vai entrar com um novo formato. Antigamente eu falava muito sobre história de empreendedores, biografias, você sabia que eu gosto muito de biografias, eu tava falando sobre biografias, agora eu vou trazer problemas práticos. Vamos resolver problemas práticos, vou trazer convidados aqui que vão me ajudar a debater problemas práticos que você, pequeno e médio empresário, tem e a gente vai te ajudar a resolver. Para quem não me conhece, eu sou Klaus Mayrose, consultor empresarial de finanças. Eu ensino empresários a se capacitarem, a entenderem melhor sobre finanças nos seus negócios, entenderem como é que eles vão gerir melhor a sua empresa. Então me ajuda aí, cara. Pô, pra essa informação chegar pra mais gente, clica no sininho, se inscreve no canal, para que você tenha acesso e a gente consiga distribuir essa informação pra mais gente, que mais empresários como você, que tá aqui, tenham acesso a essa informação valiosa para você aprender a gerir as finanças do seu negócio. Há mais ou menos 3 anos atrás, eu entrei num grupo de negócios chamado BNI. Nesse grupo de negócios, eu conheci várias pessoas lá dentro. E eu ofereci uma mentoria em grupo lá. E nessa mentoria em grupo, eu conheci essa pessoa que é minha convidada. E ela virou minha cliente. Eu ajudei ela durante o tempo, como consultor, a crescer o escritório de contabilidade dela. E a nossa relação aumentou tanto, ficou tão legal, que eu virei sócio dela. Eu tenho o prazer de receber hoje aqui a Bruna Oliveira. Fala, Bruna! É minha sócia. Sim, prazer estar aqui hoje. Obrigada pelo convite. Boa. Vou falar sobre a Bruna. A Bruna é sócia da C3 Inteligência Financeira, que é um escritório de contabilidade, mas é muito mais do que o escritório de contabilidade. A gente tem serviço de BPO lá dentro, a gente tem um monte de coisa que ajuda pequenos e médios empresários na sua estruturação financeira. Ela também é personal e professional coach, MBA em Compliance e Controles Internos pela Trevisan, MBA em Gestão Tributária, bacharel em Ciências Contábeis. Esqueci de alguma coisa? Mais de 20 anos que gerencia empresas de contabilidade, ou 10 anos que tem a C3. É isso, Bruno? Esqueci de alguma coisa? É isso, e agora eu tô cursando também ainda Controladoria e Finanças. Boa! Rapaz, eu escolhi a sócia certa. Olha só, tá absolutamente certo. Tá continuando estudando. Bruna, uma das coisas que a gente vai falar sobre aqui hoje, que eu trouxe pra gente discutir e debater, e é um assunto que você é um especialista, que é a parte tributária, né? Mas antes da gente entrar na parte tributária, que é uma dor da galera que é micro e pequeno empresário, queria que a gente trocasse uma figurinha sobre essa tua experiência de mais de 10 anos aí como contadora de pequenos e médios negócios, e que você me dissesse assim, cara, quais são os principais problemas que você se deparou aí que os microempresários têm nessa jornada? Bom, acho que falar aqui dos principais, né, que eu acho que o primeiro é misturar as finanças, né, da pessoa física com a pessoa jurídica, que depois fica realmente difícil de entender qual é a lucratividade da empresa, porque nem sempre o empresário, né, depois de um tempo, consegue entender a própria conciliação, né, o que está entrando e saindo ali realmente da conta bancária. Acho que o segundo ponto também é esquecer de incluir a carga tributária na hora de formar o preço, né, de serviço, do produto. O pessoal esquece que o governo é sócio, né? O governo também é sócio. O da técnica, o barulhinho do governo. Rapaz, sempre tem um leão por trás. O governo é o leão, tá sempre por trás. Grande Brunão. Brunão da técnica, mandando o nosso barulhinho lá. Boa. Sim, é importantíssimo, né, a gente entender qual é a carga tributária da empresa para incluir isso realmente no preço do produto, porque, né, depois acaba, né, não pagando os impostos e isso vira um problema, porque vai acarretar em juros, em multa, né, e aí vira intimação e aí, né, acaba tendo um problema até emocional realmente para o empresário. Emocional? É porque ele não já consegue... teve gente chorando lá no escritório porque não conseguiu pagar os tributos? Já, né? Acontece, que é justamente aí pode perder o simples, né, quem está realmente nesse regime de tributação, porque é obrigatório, né, realmente, manter o imposto regularizado. Tem mais um ou esses são os dois principais? Assim, aquela que aparece a dor severa? Acho que são os principais. Boa. Galera, olha só, quando a gente fala desses dois, e eu me deparo muito nos meus clientes, os clientes que eu atendo dando consultoria, principalmente, assim, quem é que mais mistura esse negócio de pessoa física com pessoa jurídica? É dentista, médico, advogado, professor de educação física, essa galera que é microempresário ou qualquer tipo de empresário que acaba misturando? Porque o cara que
microempreendedor, ou vamos assim, o self-made man, que eu chamo, né? O cara que ele é o próprio negócio, médico, advogado, ele tem a tendência de achar que eu não sou uma empresa, né? Que ele é uma coisa só. E aí ele não separa essas contas e acaba não administrando. Mas não é só ele que comete esse erro, né? Você já viu outras... Pessoal que tem loja e tal faz o mesmo erro, né? Sim, acaba, né, não tendo um foco. Eu acho que conforme vai crescendo a maturidade, né, e o empresário vai entendendo que realmente é um negócio que tem que ser gerido realmente com cuidado e tem que ser dividido. Uma das coisas que eu falo, Bruna, pra galera, pra gente dar uma dica uma dica de ouro pra galera, depois você dá outra aí. Uma dica de ouro que eu dou pra galera sobre esse negócio mesmo que você esteja começando um negócio, você nem tenha aberto o seu CNPJ ainda, porque você não começou o negócio, você está testando o modelo, eu falo, cara, desde o início, abre uma conta pessoa física em um outro banco, em outro lugar, né, que não seja a sua conta corrente. Banco digital, hoje você abre a conta em mais ou menos 30 segundos, né? Você entra lá nesses bancos digitais, você consegue abrir uma conta rápido. Então não tem motivo nenhum para você não ter uma outra conta completamente separada para administrar o seu negócio, para administrar a sua empresa, mesmo que você ainda não tenha toda a estrutura empresarial necessária para fazer isso. Então, na hora que você estiver planejando o seu negócio, já começa com a conta separada. A hora que você abrir o CNPJ, não mistura, né? A conta da empresa, o dinheiro, uma coisa o dinheiro de outra. Qual é a outra dica que você daria sobre esse assunto, assim, para o cara começar a aprender a gerenciar esse negócio aí? Bom, buscar realmente um profissional que possa esclarecer, né, como é que está a performance da empresa. É importantíssimo, né? O contador hoje, ele não é visto só como realmente, né, o burocrata ali que tem que só cumprir as obrigações fiscais, mas ele realmente pode assessorar, entender, né, como é que está a performance da empresa e como ele pode melhorar. E eu vou pegar outro ponto aqui, que eu acho que é o que mais pega quando a gente está lidando com essa galera, que é a seguinte, não sei se você concorda com o ponto, você tem todo o direito para discordar, Bruno, mas uma da galera que começa com problema é quando você está iniciando a sua jornada no caminho empresarial e você começa a fazer todas as retiradas que tem da sua empresa, ou você começa a jogar e pagar suas contas ali dentro e você acha que o caixa da sua empresa é um caixa rápido, né? Então, você saca tudo ali dentro e você não estabelece para você mesmo um salário. Quando eu digo salário, esquece... eu não estou falando de prolabore. Como é que você vai tirar? Se vai ser retirada antecipada, antecipação de lucros, prolabore. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que você precisa estabelecer um salário. Estabeleça um salário para você tirar. A lógica que eu explico imagina assim, você tem um negócio e vamos dizer que você é só sócio da sua empresa, que você não vai trabalhar, você vai ter que pagar alguém para estar ali. Quanto você pagaria para essa pessoa, dada a estrutura financeira que a sua empresa tem? Para vocês terem uma ideia, quando eu montei a True Giants, no primeiro ano, de março a setembro, eu não tirei um centavo. Mas por que eu não tirei um centavo? Porque a empresa não tinha capacidade de me pagar nenhum salário ainda, a empresa estava em construção. Então, você precisa ter um bom planejamento financeiro e determinar a que determinado momento você vai ter dinheiro para sacar o seu salário dali. Então, desde o início no seu planejamento da sua empresa, tenha uma maneira de entender que você tem que ter um salário. O lucro é outra coisa. Você precisa receber uma remuneração para pagar as contas do dia a dia. Isso você estabelece como salário de novo. Esquece como é que você vai retirar isso contabilmente. Fale com o contador para saber como é que você vai tirar isso lá de dentro de maneira legal. Mas estabeleça um salário, porque o problema maior é sair sacando dinheiro como se fosse um caixa, né? Você concorda com essa abordagem? Ou... Não, eu não concordo absolutamente nada. Não, claro que concordo. Na verdade, quando você vai iniciar uma empresa, você tem que realmente ter um planejamento já estratégico, né, e entender que o que você fez foi até o capital social, né? Que a gente tem que ter um investimento realmente inicial na empresa até que ela comece a dar lucros e aí que você possa realmente fazer as retiradas. A gente estava falando, uma das coisas que mais assusta os empresários, e eu acho que é um dos assuntos que mais os contadores são procurados, né? Sobre a questão fiscal, são os impostos, né? O pessoal tem medo, a gente já falou, o leão já rugiu 2 vezes aí, que é aquele sócio que você não quer. Mas ele é seu sócio, não tem solução, né? Você consegue ajudar a explicar um pouco como é que funcionam os impostos no Brasil?
Porque a galera, assim, começa a fazer... Esquece disso, né? Que você falou na formação de preços. Mas a galera esquece como é que funcionam os impostos no Brasil. Dá para dar uma pincelada rápida? Assim, para aquele cara que não tem a menor ideia de como é que funciona, estou mergulhando agora, como é que ele explica essa parada? Como é que a gente explica essa parada para ele? É porque realmente essa parte tributária é complexa. Então, hoje a gente tem 3 regimes de tributação, né, que é o simples, o presumido e o lucro real. Então, o simples é um sistema que ele é para micro e pequenas empresas. Né? Então, é o faturamento até 4.800.000. E aí a gente distribui as alíquotas, né, de acordo com a faixa de faturamento. Então, ela vai ter um aumento gradativo, realmente, do imposto, mas ele é pago tudo em uma guia só. Então... Por isso que o nome dele é simples, porque ele é pago de maneira simplificada. Você paga todos os impostos numa guia só. Exatamente. Então, todos os impostos realmente que são pagos, né, tanto no presumido quanto no real, que é o PIS/COFINS, Imposto de Renda e Contribuição, é o ISS para quem é serviço, o ICMS para quem é comércio e o IPI para quem é indústria. E aí tem essas diferenças, mas o Simples ele paga exatamente todos esses impostos, só que é de uma forma simplificada, vai numa guia só. A conta do Simples pouco importa se você tem lucro, prejuízo ou não. Eu vou assumir que em cima da sua base de receita vai ter tanto de grana e eu vou te tributar dependendo do tamanho do teu negócio, da tua faixa de faturamento. Então eu vou assumir que num negócio de 1 milhão você vai pagar até uma alíquota de cabeça aí qualquer. Exatamente. Aqui depende do regime, né? Mas enfim, depende do depende da atividade da empresa. Da atividade, boa, não é do regime, da atividade da empresa. Então, no meu caso, eu ainda estou no Simples, eu sou serviço e tal, etc. Dependendo como consultoria, eu pago 17,5% de imposto. Exatamente. Se você estivesse vendendo, sei lá, serviço de marketing, era 6%, não é isso? Depende do serviço. O inicial, né? Depende do serviço que você está. E aí você vai ter um enquadramento sobre a receita e vai pagar isso. Qual é a próxima faixa? O cara, depois que sai do Simples, vai para onde? Aí, quando ele estoura, né, o faturamento de 4.800.000 no ano, ele vai para o presumido. A gente tem também o presumido, que aí, né, faturou mais que 4.800.000, já tem que ir automaticamente, né, ou para o regime do presumido ou para o real. E aí é que entra a questão da avaliação, né, mas no presumido é para as empresas que faturam até 78 milhões no ano, e é como se fosse uma presunção realmente do lucro. Então, a Receita define também de acordo com a atividade que está sendo executada. Ele complica a forma Complica, né? Em vez de pagar uma guia só, paga 5, né? Isso, exatamente. Aí você paga mais, quer dizer, você paga os mesmos impostos, só que em guias separadas, né? Exatamente. Aí a apuração do imposto é separada. Isso. E aí também, claro, tem algumas outras formas, né, de cálculo para a gente fazer, e as alíquotas são diferentes, né? Então, a gente passa a pagar tudo separadamente e no presumido também as obrigações acessórias aumentam, né? Então, a gente passa a prestar contas, né, de uma forma mais estruturada nas declarações. Só para ter certeza, até 78 milhões o cara pode ficar indefinidamente no lucro presumido. Não tem nenhuma obrigação que diga, preciso ir para o lucro real. Estou faturando 60 milhões, pode ficar no presumido se quiser. Pode, tem algumas atividades que são já obrigadas ao lucro real. Por isso que fica tão complexo realmente essa parte. O problema é a exceção, né? O problema é que a gente toda hora tem uma exceção que complica. O problema não é a regra. A regra é simples. Na minha opinião, a regra é simples. O problema é que você começa, mas nesse caso, essa atividade, esse tipo de cara, se ele estiver em cima da árvore, debaixo da ponte e tal, etc., começa a complicar. Sim. O problema é que toda hora tem uma exceção. E aí também tem outra exceção, que é uma lógica, se você está nesse estado ou naquele município, para esse estado ou aquele município, tem um regime especial, uma questão diferenciada. Outro dia eu aprendi aqui no Rio de Janeiro, lidando com um cliente do mundo da moda, que tem uma tal de lei da moda no Rio de Janeiro. Uhum. E essa lei da moda, ela desculpa o termo, é uma merda. Porque ela é boa para você levar a empresa enquanto você está no Simples. Ela, de fato, é um incentivo. Mas se você vai aumentando o seu faturamento e você vai crescendo, ela vai chegar num determinado momento onde o faturamento da empresa passa num determinado limite e aí você tributa muito mais. Uhum. E você passa a não ter um ganho escalonado. Você perde, em vez de ganhar, aumentar e pagar mais impostos, você passa a perder. Aí o que a galera faz? Essa galera do mundo da moda no Rio de Janeiro. Aí começa a abrir CNPJ atrás de CNPJ no Simples,
no nome da mãe, do tio, do papagaio, do periquito, do cachorro, para manter a empresa no simples e faturar. Então, assim, se você somar todos os CNPJs onde o cara toma conta, onde ele já usou a família inteira para abrir o CNPJ, chega lá, o cara fatura 15 milhões. Mas se ele migrar a empresa dele para o regime normal, com todas as empresas juntas, o imposto que ele vai pagar é 3, 4, 5 vezes mais do que ele pagar tudo no simples. Ou seja, a lei da moda para ajudar, mas ela acaba criando um problema. E aí a gente acaba criando um negócio bizarro para a escala e o crescimento das empresas no Brasil. Aí o cara fica... não pode botar o nome da empresa, a empresa no nome dele e tal. Gera uma zica total, né? Por isso que o planejamento tributário realmente é uma parte complexa, porque a gente tem que estudar todas as particularidades do negócio e, né, assim como no Simples também, tem algumas particularidades que nem sempre todas as empresas podem aderir. E o lucro real? Faltou? Bom, e o lucro real, a gente vai pagar também todos os mesmos impostos, mas ele sim é sobre o lucro. Então a gente... Aí tem que calcular tudo bonitinho, né? Receita, despesa... Outra coisa, confusão que a galera faz é que quando você está falando de regime tributário, não necessariamente você precisa falar do regime societário, né? O pessoal mistura empresa no lucro real, precisa ser uma SA de capital fechada, pode ser uma limitada. Como é que é essa história? Só para a galera entender, porque tem jeito, todo mundo mistura. Não, lucro real, lucro não pode ser um SA e tal. Como é que é essa história? Não tem nada... Sim, tem uma relação direta, né? Tem uma lógica direta, mas não precisa necessariamente ser rigoroso, né? Tem algumas particularidades também, mas realmente você não tem a obrigação de... eu tenho que ser SA para ser lucro real. Não, você pode optar pelo lucro real, mesmo você sendo pode uma ser limitada. Uma limitada e ir para o lucro real, só para você entender. Exatamente. Independente de faturamento. Você pode, Existem algumas questões, né? Uma holding, né? Uma holding, por exemplo, nunca vai ser uma holding no Simples, porque a holding se pressupõe que se você tem uma holding é porque você tem negócios de baixo. Então, a soma desses negócios não deveria estar no Simples. Então, você presume... Você faz entende-se que essa empresa, a holding, tem que estar no mínimo no lucro presumido, né? Outra coisa importante, se você é dono de uma empresa que está no Simples, tem que ter o seu CPF. Uma empresa não pode ser... Uma empresa no Simples não pode ter um CNPJ como dono da empresa no Simples. Não existe. Exatamente. Né? Então, são essas as lógicas. E aí tem um monte de questões que a galera erra, mas... não precisa misturar o regime tributário com o regime societário. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. São coisas distintas. Bruna, você falou muito sobre planejamento tributário, né? Que as pessoas precisam falar sobre buscar planejamento tributário. Antes de falar de questões sobre planejamento tributário e algumas sacadas de planejamento tributário que você podia dar para a gente, para a galera pegar aí e puxar o seu contador... Se você não tiver um contador, procure Bruno Oliveira na C3 Inteligência Financeira. Qual é o Instagram da C3? C3 Inteligência Financeira. C3 Inteligência Financeira. Pra gente, você procura a logo da C3. O pessoal da técnica tá demais, rapaz. O pessoal tá muito antenado. Então você bota lá procura a Bruna lá na C3 Inteligência para você... se você não tiver um contador, se estiver precisando de um contador e se você estiver querendo fazer um planejamento tributário na sua empresa. Mas... planejamento tributário, deixa eu falar bem pertinho. Alô, câmera 3. Não é sonegação. O pessoal confunde fazer planejamento tributário com sonegar imposto. Isso não é planejamento tributário. Não. Sonegação de imposto é sonegação de imposto. Não é planejamento tributário. Planejamento tributário busca eficiência fiscal. Não é isso? Exatamente. A gente compara todos os regimes de tributação para entender qual é o melhor para aquela empresa. E aí é importante justamente ter uma demonstração de resultado, né, para entender a performance da empresa, quanto tem de faturamento, quanto que ela gasta, né, faz de investimento em pessoal. Então, tudo isso é um fator que a gente usa para realmente fazer o cálculo. 3 dicas aí para a galera que está olhando o planejamento tributário, que você fala, dá uma olhada nisso aqui, que isso aqui pode ter oportunidade. Olha, o ramo que a gente atende e ajuda bastante são arquitetos, engenheiros, médicos, porque dentro do Simples tem o fator R, né, que a gente avalia justamente a questão do valor de folha de pagamento. E aí pode ser uma oportunidade para reduzir o imposto. E aí a gente vai de um anexo, né, que a gente tem o anexo 5, que são justamente do serviço profissional, né, e aí a gente, quando avalia a questão do custo de folha de pagamento, a gente consegue ir para um anexo 3, que é um anexo mais baixo. Você não precisa saber de nada disso. Anexo 5. Só para você entender, eu trabalhei durante 23 anos, né, como diretor financeiro.
Se você me perguntar o que é o anexo 5, eu não faço a mais remota ideia. Não preciso saber. Ainda bem que tem alguém que sabe, porque eu não sei. Então, tem outra sacadinha rápida assim, fora a galera que é arquiteto e tal, com o fator R? Olha, a gente avalia também a questão até de onde a empresa está localizada. Na verdade, um planejamento bem completo mesmo. A gente avalia toda a questão da tributação e avalia todas as particularidades da empresa. E aí, por isso que é importante a gente analisar realmente toda a operação e a particularidade, inclusive o que a empresa está planejando para o futuro. O leão é chato, né? O imposto é chato, é um negócio que a gente não gosta muito. A gente briga dizendo que os impostos são muito grandes no país. O percentual dos tributos sobre o PIB, desde Sarney, só aumenta. Ou seja, a arrecadação no Brasil só aumenta. Só que o imposto faz parte do jogo, né? Você quer ser empresário no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, o imposto faz parte do jogo. Sim. Então a primeira coisa é você pensar no planejamento. Pense no planejamento do seu negócio, porque imposto você vai pagar imposto. Não tem solução, né? Tem uma frase que era do Benjamin Franklin, que foi muito usada num filme Encontro Marcado, do Brad Pitt. Quem vê esse filme, ele fala no finalzinho da frase que é Death or Taxes. Que ele fala, né? Tem duas coisas que você não vai escapar na vida, de pagar impostos e da morte, né? Não tem como você pagar. Você vai pagar imposto e vai morrer. Só que tem uma maneira de você, como empresário, na minha visão, encarar isso de maneira diferente. E eu passei a encarar os impostos de uma outra maneira quando eu criei essa mentalidade na cabeça, que foi, eu quero pagar muito imposto. Dá um bug no cérebro, né? Você assim, cara, como assim você quer pagar muito imposto? Ficou doido? Quer pagar muito imposto? Eu falo, não, cara, eu quero pagar muito imposto. Eu quero ser eficiente. Eu quero pagar o menor tributo possível, menor alíquota possível. De maneira legal. Uhum. Mas se eu puder pagar muito imposto, significa que eu estou ganhando muito dinheiro. O dinheiro está entrando, eu estou ganhando dinheiro. Então, quando você passa a entender que... Quando você pega a guia do imposto lá e fala assim, caraca, a guia desse imposto esse mês está maior do que o mês passado. Você tem duas alternativas. Ficar puto, você está pagando mais imposto, e dizer, caraca, estou crescendo. Meu faturamento está aumentando e eu estou feliz. Porra, eu estou crescendo, meu negócio está ficando melhor. É contra-intuitivo, né? Mas é uma maneira muito melhor de você encarar o pagamento de imposto. De novo, contrate uma consultoria tributária, contrate alguém para ajudar e a buscar a eficiência tributária. Mas quando você olha para isso e diz assim, cara, eu vou ser eficiente, mas eu quero pagar muito imposto, eu acho que sai um peso do ombro e você passa a lidar com aquela situação de outra maneira. Você não acha? Sim, com certeza. Tudo é questão da percepção de que forma você internaliza aquela informação. A gente vai ter uma mudança tributária no Brasil, né? Está em tramitação na Câmara a mudança desse sistema que a gente acha complexo e ele tende a ficar mais simples. No mundo todo, a gente tem o tal do IVA, né? Que é o Imposto sobre Valor Agregado. E aqui no Brasil, a gente vai lançar esse IVA. Vai ter um IVA para... E a gente vai deixar de ter essa montoeira de impostos, né? Tem imposto para tudo. E a gente vai ter uma simplificação no sistema tributário, a menos que eles coloquem um monte de exceção de novo, mas é o que eles estão dizendo que não vão fazer. E a gente vai ter o CBS e o IBS, o Imposto sobre Bens e Serviços e a Contribuição sobre Bens e Serviços. Você vê a chegada desse... Isso vai ser implementado aos poucos, para você que vai ficar desesperado aí. Isso vai começar, tá em tramitação na Câmara, vai ser aprovado muito provavelmente nos próximos meses e no início do ano que vem, para entrar em funcionamento em 2026 de maneira... Isso é bem gradativo. Gradativa. E só vai chegar na sua implementação completa em 2032, não é isso, Bruno? Vai demorar realmente um pouquinho. Como é que você vê a chegada dessa mudança tributária aí? A tendência é... De novo, vou repetir. Vai aumentar a carga tributária. Não se iluda. Né? Vai aumentar. Mas a tendência é que a gente diminua um pouco do custo operacional, a estrutura que a gente tem para fazer isso acontecer? Olha, eu espero que sim. Né? A gente vai ter justamente a substituição de alguns impostos e unificação, né, dos impostos que a gente recolhe hoje. Mas eu espero que realmente a gente tenha um ganho de eficiência e que também, né, tenha uma participação, né, do empresário e na Constituição até realmente desse emaranhado de
de leis, né, de legislações, e a gente realmente consiga ser mais eficiente. O grande lance é que cada um quer puxar para sua sardinha, pro seu lado, né? Puxar a sardinha pro seu lado, né? Tem vários lobbies já dentro da Câmara dizendo, não, educação tem que ser diferente. O setor, principalmente um setor que está pegando forte, né? O setor de construção, né? O pessoal de construção está dizendo, não, temos que ter um regime especial e tal, etc. Temos que tomar cuidado com essas questões, né? Para ver se a gente melhora esse problema. Bruna, eu tenho uma outra pergunta que não tem nada a ver com isso. E eu vou fazer essa pergunta em todo o podcast. Eu vou dizer o seguinte, mexer com dinheiro, quando a gente tem... quando a gente está com muita grana, muito dinheiro, é legal pra caramba. Mas eu digo que você precisa separar um pedaço do seu dinheiro como empresário para se divertir. E vai ter um momento... O momento do boné. Rapaz, o momento do boné. Você tá vendo aqui atrás? O momento tem um monte de boné. Eu tenho uma coleção de memorabilia esportiva. Eu tenho 530 bonés. Eu tenho um boné para cada dia do mês e ainda sobra. Um dia do ano. Cada dia do ano e ainda sobra. Eu trouxe alguns. Tem alguns aqui na estante. Eu vou criar um momento do boné, onde eu vou botar o boné e vou fazer uma pergunta para a Bruna. Quer qual é o boné que eu pegar? Qual que eu vou pegar? Eu vou pegar o do líder do Brasileirão. Vou pegar o do líder do Brasileirão. Dona Sônia rindo. Peraí que eu vou botar o boné. Pronto. Momento líder do Brasileirão. Tá lá. Bruna, o seu dinheiro que você arrecada, você ganha como empresário e tal, como é que você se diverte? Eu me divirto comprando boné, memorabilia esportiva. Como é que a Bruna se diverte? Como é que a Bruna bota pra fora o prazer de ser uma empresária que curte e sabe lidar com o seu negócio? Olha, eu gosto muito de viajar. Eu acho que conhecer lugares novos, culturas novas, eu acho que é o que eu gosto realmente. Quando é a próxima? Olha, a próxima eu tô planejando pro finalzinho do ano, que é aniversário da minha filha e a gente aproveita para... Vai para onde? Manda logo. Olha, normalmente eu tenho viajado para lugares próximos até. Entendi. Boa. Não, ainda não tá definido? Não, mas com certeza aqui no Rio eu gosto muito de visitar as cidades. Beleza. E região de praia também. Boa, praia é sempre bom. Eu, ano que vem, eu tenho como meta... Eu lá atrás, quem me acompanha aqui há mais tempo, quando eu criei o canal e quando eu comecei a falar no podcast, eu falava pra galera que eu tenho uma meta. E a minha meta está começando a se realizar. A minha meta é... Cara, eu tenho 49 anos, ano que vem eu faço 50, em 2024. E como você sabe, eu sou apaixonado por esporte. Eu sou um cara apaixonado. E eu resolvi que o meu presente de aniversário, né, e o resultado do meu trabalho ao longo desses últimos 3 anos ia ser viajar para as Olimpíadas de Paris. Então, os meus ingressos já estão comprados. Então, ano que vem eu vou para Paris curtir. Eu acho que é uma forma muito legal, né, da gente viajar, poder ter a oportunidade de ter memorabilia esportiva como eu, que é o que eu gosto, é o momento do boné no podcast. Mas saber como é que a gente bota para fora toda essa carga, esse peso que a gente carrega como empresário, e saber que mesmo do jeito, das coisas mais difíceis que a gente tem para lidar, e imposto é chato pra caramba, cá entre nós, ainda bem que alguém gosta de lidar com isso, porque eu não gosto. Sei, mas não gosto. E vocês viram que nem sei tudo. Tem muito detalhe, mas é bom sair. Curtir e saber como é que vai dar vazão para isso. Bruna, considerações finais aí, Bruna. Manda um recado pra galera aí. O que a galera precisa saber sobre contabilidade e tal? Recado pra galera. Bom, cuide das suas finanças, realmente mantenha o controle das finanças, né? Tanto de pessoa física quanto de jurídica. Acho que planejamento tributário também a gente está entrando num período que é importante, né? Começa o ano, a gente tem que escolher qual o regime tributário o melhor para a nossa empresa. Então, é importante começar, né, desde agora, justamente, já fazer um planejamento estratégico, né? Justamente para entender o orçamento do próximo ano e incluir nisso também a questão do planejamento tributário. Você está vendo esse podcast muito provavelmente no mês de outubro. E lá no mês de novembro eu vou fazer uma imersão online para ensinar a galera a fazer o planejamento financeiro para o ano que vem. Então, 2 dias comigo, fazendo a imersão de planejamento financeiro. É um final de semana, de 9 às 18, online. Eu vou fazer uma agora em outubro, presencial no Rio de Janeiro,
mas talvez não dê tempo de sair o podcast até lá. Mas se não der, você sabe que você vai ver o que foi dado nesse conteúdo lá depois, mas em novembro tem uma online para você que não está no Rio de Janeiro, para você participar e ter a chance de montar o seu planejamento financeiro e entender se você precisa de um planejamento tributário para o ano que vem. Bruna, Exatamente. Obrigado! Galera, fui! Até o próximo!